nesse vídeo, eu irei fazer o exercício 1 da lista 3. Alguns alunos me perguntaram que estavam com dificuldade como realmente faz quando tem resistências iguais. Então, algumas resistências em paralelo que seu valor é o mesmo, como no caso do exercício 1, onde as três resistências têm 30 ohms de intensidade. Então, sua resistência é 30 ohms. Tá? Primeiro, vamos pegar os dados e anotar aqui na nossa tabelinha. A tensão é 12 volts e as resistências são 30 ohms. Lembrando que em paralelo as tensões elas são sempre iguais, então já vamos colocar aqui também. Agora, nós podemos calcular qualquer uma das correntes, tá? Ou também, nós podemos calcular a resistência equivalente, né? Vamos começar pela resistência equivalente e como calcular a resistência equivalente de resistências iguais em paralelo. Quando nós temos resistências de mesma intensidade, nós apenas dividimos o valor da resistência pela quantidade. Então, ficaria dessa forma. 30 dividido por 3, o RE, né? Isso aí. E a resistência equivalente vai ficar 10 ohms. Beleza. Vou explicar um pouquinho da onde nós chegamos nessa equação, que é a equação que é resistência dividido por N, onde a resistência é o valor da resistência e N é o número de resistores que estão em paralelo. Olha só, se nós colocarmos aquela fórmula vocês vão perceber que, já que as três resistências têm o mesmo valor, vai ser possível fazer a soma do valor superior, que é 1, sem a necessidade de um MMC, certo? Isso aqui vai ficar 3 sobre 30, né? Que é igual a 1 sobre RE. Então, se nós invertermos aqui também, vai ficar RE sobre 1, que é a mesma coisa que RE, igual a 30 sobre 3. Então, a mesma coisa que nós fizemos aqui, é essa dedução que foi feita para chegar nessa forma. Quando tem resistências iguais, vai ser somado 1 mais 1 mais 1 pela quantidade total de resistências. Após, vai ser invertido, porque nós temos que inverter, ele está inverso, essa é a resistência, está no divisor. Assim, vai ser sempre o valor da resistência dividido pela quantidade de resistores em paralelo. Beleza. Sanando essa dúvida, vamos continuar com o exercício. Chegamos aqui com 10 ohms. Outra coisa interessante, né? Podemos perceber que a resistência equivalente ela é menor do que qualquer uma das resistências. Nesse caso, essas três são as mesmas, né? Mas ela é sempre menor em paralelo. Tá. Agora, por exemplo, nós poderíamos calcular o I. Como é feito o cálculo do I? Vocês lembram? É a tensão sobre a resistência equivalente, né? Então, olha só,
a corrente vai ser de 1,2 amperes. Tá? Agora, nós podemos calcular de qualquer forma aqui, né? Ou com a tensão, ou a gente pode, por dedução, saber que essa corrente ela se divide igualmente nesses 3 pontos. Tá? Eu sei que a forma mais fácil nesse caso é só fazer a tensão dividido pela resistência, tanto em qualquer um dos 3 pontos. Todas vão dar o mesmo valor. Por que todos vão dar o mesmo valor? Porque a resistência é igual, vai sempre ficar 12 dividido por 30, que é 0,4, certo? É a mesma coisa que nós deduzirmos que 1,2 dividido por 3, olha só, esse 1,2 ele está aqui e ele vai ser dividido em 3 pontos. Né? 3 pontos. E esses pontos, eles têm a mesma intensidade, porque a resistência aqui é a mesma. Para a corrente elétrica, tanto faz qual é o ponto que ela vai percorrer, porque elas têm a mesma resistência, a dificuldade ou facilidade vai ser a mesma. Tá? Então, olha só que interessante. Caso nós não tenhamos essa tensão, por exemplo, foi dado apenas a corrente elétrica, em vez de, por exemplo, não foi dado esse 12 volts, foi dado 1,2 amperes, né? A gente não poderia fazer esse cálculo aqui de divisão. O que nós vamos fazer? Nós vamos visualizar, nesse caso aqui, a gente sabe que é só dividir por 3 e cada um vai ser uma parte, né? Que vai ser 0,4 amperes, né? Em cada ponto, e depois somando esses 0,4 amperes que vai dar 1,2. Nós vamos aqui para o MMC, né? Nesse caso, como eu tinha comentado, não ia ser necessário, mas quando for feito, nós vamos pegar essa parte superior do MMC, onde tem 3 valores aqui, porque nosso caso tem 3 resistências. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor total, que é 3, né? Os outros MMCs vão dar diferente, porque eles vão ser dividido e multiplicado aqui, e esse valor vai ser outro, mas nós vamos ter um valor máximo aqui, que nesse caso é 3. É o valor máximo, é a soma de todos a parte superior aqui, depois de ter feito o MMC, né? Depois de ter feito o MMC. Beleza. Chegando nesse 3, isso aqui é o valor que vocês vão utilizar como máximo. Depois, a parte superior, vocês coloquem aqui em cima. Por exemplo, se nós falarmos que é a resistência 1, ou essa resistência aqui, vou chamar de R1, o R1 ele vai ser 1 sobre 3. Por que 1 sobre 3? 1, que é o valor que deu do seu MMC, depois de multiplicado, vai dar o MMC aqui embaixo, né, que deu 30, porque eles são iguais, mas se desse diferente, vocês iam utilizar esse valor, que deu 1 aqui, e dividir pelo máximo, que é 1/3. Uma coisa interessante é que depois que vocês utilizarem todos, sempre esse valor aqui ele vai fechar com o valor de cima. Por exemplo, olha só, 1 mais 1 mais 1 dá 3, né? Então, se no caso fosse 2, 1 e 4, né? Aqui seria a soma deles, né? Não seria esse valor. E quando vocês utilizam, por exemplo, no R1, vocês fazem dessa seguinte forma. O valor aqui dividido pelo valor máximo multiplicado pela corrente máxima, que é 1,2. Isso aqui é a mesma coisa que dividir. Vocês vão pensar, nossa, por que tu não fez da outra forma? Porque esse caso aqui ele vai ser o mesmo, né? Que vai dar 0,4 amperes. Então, qualquer um que eu fizer vai dar 1,3. Mas, caso o MMC seja feito, esse valor vai ser diferente e as correntes vão ser diferentes. Lembrem que quanto maior a resistência, menor é a passagem de corrente. Tá? Então, ficou 0,4 amperes. Claro que eu não vou fazer todos os cálculos, porque eles são os mesmos. Vai ser todos 1 dividido por 3 vezes 1,2 e o outro também, 1 dividido por 3 vezes 1,2. Então, dessa forma, também nós conseguimos calcular
a corrente elétrica.